Oi, gente. Eu tenho visto esse discurso pessimista da esquerda, esse discurso que fala da popularidade do Bolsonaro como uma popularidade resistente, da alta popularidade ainda existente em relação ao Sérgio Moro, que tem elementos de realidade, é verdade, mas é um discurso que está ignorando que num cenário futuro isso pode se materializar ou não em vitórias da direita e está ignorando o papel que a esquerda pode ter no futuro, cometendo erros e facilitando assim o caminho da direita se manter no poder ou realizando acertos e dificultando ou até recuperando o poder em 2020, nas eleições municipais, e em 2022. Ou seja, é um cenário que tem possibilidades e que eu vou tentar nesse vídeo analisar o que está acontecendo, quais são os elementos de realidade do discurso pessimista da esquerda, mas quais são os elementos que me parecem uma projeção, às vezes excessivamente pessimista, que não necessariamente vão se materializar. E é isso que nós vamos fazer nesse vídeo. Se você chegou agora, o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina, aqui a gente fala de política, de ciência e de filosofia. Eu tenho a sessão de diálogos e filosofia popular, normalmente às sextas-feiras. Se você gosta do que eu faço, se inscreva, dê um like, compartilhe, dê uma olhada nas nossas redes sociais e no nosso apoia-se. Está no comentário fixado. Pois bem, quais são os elementos de realidade do discurso pessimista? Ou seja, elementos que fazem sentido e que realmente colocam o cenário da gente como um cenário negativo. Vou dividir em partes. É verdade que parte da popularidade do Bolsonaro, embora tenha caído muito, ele retém ali os 30% de aprovação, o que, dependendo da eleição, poderiam colocar ele num segundo turno e, através da negação do seu oposto no segundo turno, dariam até chances eleitorais dele se reeleger. Isso é real. Se ele for para um segundo turno e o Brasil optar por um cenário conservador, principalmente do ponto de vista cultural, é possível a reeleição do Bolsonaro. Cenário terrível, mas possível. É verdade também que o Sérgio Moro, apesar de tudo o que aconteceu na Vaza Jato, caiu apenas 10 pontos percentuais na pesquisa. É uma queda significativa, mas ele ainda tem 53% de aprovação, o que é alto. Mas é verdade também, e aí vamos analisar, que Sérgio Moro teve sua imagem construída como herói ao longo de anos. E uma imagem dessa não seria desconstruída, por mais graves que sejam os vazamentos da Vaza Jato, em um ano, em 8 meses. Não aconteceria. Mas mostra que ele pode desidratar, que ele pode perder popularidade. E eu não tenho dúvidas que se ele se lançar candidato, ele perderia popularidade no momento inicial com o bolsonarismo, por estar desafiando o bolsonarismo. É importante entender que esse cenário futuro tem alguns elementos de realidade na direita que realmente favorecem a direita. Vamos a eles. Há uma expansão muito grande do pensamento neopentecostal, culturalmente muito conservador, nas comunidades da classe trabalhadora e comunidades mais pobres, das favelas e dos lugares mais pobres do Brasil de uma forma geral. Isso significa que essas comunidades têm um avanço de um pensamento ultraconservador que dificulta a penetração de ideias de esquerda. Isso é real? Absolutamente real. Na classe média, nós vemos já há algum tempo, já é clara essa penetração de ideias liberais, do empresariado, do liberalismo econômico. E essa concepção do liberalismo econômico tem alto grau de penetração, especialmente, embora não exclusivamente, na nossa classe média, que gostaria de ser empresarial mesmo quando tem emprego público. Então, nós temos, sem dúvida nenhuma, um cenário que, nesses dois pontos, favorece a direita. Mas será que essas são as únicas coisas que existem no cenário? Nós também temos aqui no YouTube uma ascensão, embora ainda gradual, de canais de esquerda que não existiam antes.
Nós temos um canal como o do Henrique, que ultrapassou 300 mil inscritos. Samuel Borelli com quase 200 mil. Carlito Neto, meu amigo, com 160 mil. Esses canais, há 2 anos atrás, 1 ano e meio atrás, e outros canais ditos progressistas, não batiam nem 30 mil inscritos, 40 mil inscritos. O meu canal, em 1 ano e 5 meses, saiu de 0 inscritos, quer dizer, começou há 1 ano e 5 meses e está batendo quase 55 mil inscritos. Isso significa um movimento dentro das redes sociais do YouTube. Mas tem mais. No mundo, nós vemos uma ascensão na Inglaterra e nos Estados Unidos de um pensamento de esquerda que usa estratégias que nossa esquerda ainda não está utilizando. E nós não sabemos qual seria o impacto eleitoral dessas duas estratégias utilizadas por Jeremy Corbyn e utilizadas por Bernie Sanders, aqui no Brasil. E quais são essas duas estratégias? Bem, uma estratégia inicial significa explicar para as pessoas por que uma agenda econômica progressista é melhor para a classe trabalhadora. E você pode achar que isso é difícil de fazer, que isso é difícil de convencer as pessoas disso. Mas eu tenho percebido que não é tão difícil. Eu tenho feito uma experiência. Toda vez que eu pego um Uber, que eu vou para algum lugar, eu começo a conversar com o motorista. Uber, táxi, seja o que for. E quando eu percebo que ele é uma pessoa que tem tendências mais conservadoras, que tem tendências mais de direita, eu começo a fazer alguns questionamentos para ele. Eu pergunto para ele, por exemplo, se ele sabe qual é a taxa tributária no Brasil sobre o consumo, sobre os bens que ele compra, bem de consumo que ele compra no supermercado, num shopping center, se ele sabe qual é o valor embutido de imposto que existe, numa televisão, num carro. Quando essas pessoas normalmente demonstram não saber, eu digo para eles o quão alto é o nosso imposto sobre o consumo. Mas depois eu falo para eles sobre o imposto sobre a herança, imposto sobre patrimônio, imposto sobre dividendos e mostro para ele, para essa pessoa, o quão baixos são nossos impostos nessas áreas. E mesmo as pessoas aparentemente mais simples, sem nível superior, conseguem entender em uma conversa de menos de 20 minutos que o nosso sistema tributário concentra a riqueza e tira dos mais pobres e da classe trabalhadora ao tributar o consumo e tributa menos e deixa livres o dinheiro dos mais ricos, das grandes empresas, das grandes corporações empresariais, dos executivos e dos mais poderosos. E eles percebem rapidamente a enorme injustiça que existe aí. Ora, uma agenda de esquerda que mostre isso para as pessoas e que diga para as pessoas e que demonstre que o caminho para o desenvolvimento do Brasil é através de justiça tributária, é não aumentar todos os impostos, mas diminuir os impostos sobre o consumo, diminuir os impostos sobre a produção e aumentar na renda, no patrimônio, nos dividendos, no lucro dos bancos. Essa é uma proposta, é uma agenda que ganha o povo. Por que ganha o povo? Ganha o povo porque a população percebe que essa proposta é infinitamente mais justa com eles do que o sistema que nós temos. Inclusive, quando nós comparamos com os sistemas tributários dos países europeus, dos Estados Unidos, do Canadá ou da Austrália. Todos tributam muito mais herança, muito mais renda, muito mais patrimônio, muito mais dividendos, muito mais nesses setores e muito menos na produção e no consumo, que afeta muito mais os mais pobres. Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo gasta quase tudo que tem para comprar comida, para ter energia elétrica e para consumir. E uma pessoa que ganha 100 mil reais por mês gasta no máximo uns 20% do que ganha em consumo. Então, se nossos impostos estão concentrados no consumo, obviamente o mais pobre é mais taxado do que o mais rico.
Essa é uma mensagem simples, fácil de explicar e fácil de ganhar a população. E, se for articulado de forma coerente, repetida, usando todos os artifícios das redes sociais, como eu estou usando aqui agora, e for feita de forma contínua pela esquerda, demonstrando que aqueles da direita defendem interesses que contrariam os interesses da classe trabalhadora, a gente tem uma chance. Isso não significa que a gente vai ganhar, mas significa que a gente estaria estudando e usando uma estratégia e usando uma mensagem que tem várias vantagens. Tem a vantagem de ser verdadeira, tem a vantagem de ser efetivamente melhor para a classe trabalhadora e por isso, por causa dessas duas vantagens, tem a vantagem de poder ser mais persuasiva, capaz de convencer a classe trabalhadora, de convencer, que é a maioria, a absorver uma agenda progressista, uma agenda mais de esquerda. E aí você pode introduzir democracia no ambiente de trabalho, incentivo ao setor cooperado, auditoria da dívida pública, como elementos que vão compor essa agenda econômica popular e radicalmente democrática. Essa é uma das estratégias que pode fazer uma esquerda virar esse jogo. A outra estratégia, segunda estratégia, é uma estratégia que envolve enfrentar a corrupção. Sim, a corrupção se tornou no Brasil um discurso da direita. Se tornou um discurso do bolsonarismo, do moralismo barato e fuleiro dessa direita chucra. Mas não precisa ser deles. Não é porque durante os governos petistas teve muita corrupção, e teve sim, uma crise ética grave, embora ela não tenha alcançado apenas o PT, nem o PT tenha sido necessariamente o partido mais citado das investigações contra a corrupção, porque não foi, a gente sabe disso. Mas tesoureiros do PT foram presos, muita gente de esquerda estava envolvida com corrupção. Mas a esquerda pode recuperar o discurso contra a corrupção e no combate à corrupção usando uma estratégia que a direita nunca vai usar. E por isso, ela seria uma estratégia muito boa para nós. Qual é a estratégia? Estabelecer para a população a raiz da corrupção, a origem da corrupção. A origem da corrupção política no Brasil não é a falta de moralidade dos políticos. A origem da corrupção no Brasil é o financiamento privado das campanhas. E no caso brasileiro, pelo CPF, com doações milionárias de executivos e de empresários e de empresas através dos seus executivos. Quando uma empresa seduz os seus executivos a doarem em massa para políticos, eles não estão doando para não receber nada em troca. Eles doam porque aquele é um investimento em um futuro muito lucrativo para a empresa. Seria muito fácil convencer as pessoas de que ninguém está dando 100 mil, 200 mil, 300 mil reais de graça. Porque qualquer pessoa vai raciocinar e vai pensar, realmente, se eles estão dando esse dinheiro para as campanhas, eles querem algo em troca. E aí nós teríamos que explicar para os brasileiros que existe uma classe, não só de gente rica no Brasil, mas uma classe de doadores. E essa classe de doadores de campanhas políticas, que nos Estados Unidos eles chamam de donor class, é uma classe de pessoas que controlam os políticos, como se fossem marionéticos. Eles selecionam os políticos, eles influenciam os políticos, eles determinam políticas pelos políticos e eles mandam nos políticos. E muitos políticos eles não precisam mandar diretamente, porque ao ter pré-selecionado políticos que concordam com eles, eles já estabeleceram os parâmetros da disputa política. Ao atacar a origem e ao defender um financiamento em que o fundo partidário fosse distribuído em toda a população brasileira e cada brasileiro tivesse tipo 50 ou 100 reais, que ele decidisse para qual política, para qual partido político vai, com total autonomia, com total liberdade e com proteções para evitar ser constrangido em relação a esse dinheiro,
você ia limpar fortemente esse dinheiro. Além disso, criar uma limitação para que toda doação não possa ultrapassar meio salário mínimo. Eu estou dando só exemplos. Mas se nós enfrentarmos a questão do financiamento das campanhas e nós dissermos claramente que a campanha tem que ser com pequenas doações ou com o uso do fundo partidário, que o poder do fundo partidário vai estar nas mãos da nossa população, que é uma coisa muito mais democrática do que o sistema que nós temos, que favorece os partidos que já são grandes. Se nós fizermos esse sistema e obrigarmos os partidos políticos a buscarem doações, nós vamos ter campanhas mais baratas, nós vamos ter campanhas mais justas, nós vamos ter campanhas mais democráticas. E não só isso. A esquerda vai poder dizer que está atacando a origem da corrupção. A esquerda tem que romper com o moralismo barato. As pessoas de esquerda não têm que vir a público e dizer nós somos mais éticos, entrar no jogo da direita que faz a disputa no individual, que faz a disputa nos indivíduos. Não. A esquerda tem que fazer uma disputa do combate à corrupção na estrutura. Mostrar que Bolsonaro e a família dele realizaram corrupção? Sim, para desmistificar esse moralismo barato. Mas não fazer só isso. Não só mostrar que eles são corruptos, porque eles também vão ter pessoas a quem acusar do lado da esquerda, mostrando corrupção em pessoas filiadas a partido de esquerda, porque tem também, em grande quantidade, espalhado pelo Brasil, exemplos suficientes para fazer esse jogo de aponta para cá e aponta para lá. Não. A estratégia tem que ser fundamentalmente explicar a origem da corrupção e explicar como atacar a corrupção. E explicar que trocar esse político por aquele político sem alterar o sistema irá manter a corrupção. Porque a corrupção se dá no processo de financiamento, se dá na relação entre a elite política e a elite econômica. E defender uma reforma em relação a isso e pegar o combate da corrupção como uma agenda nossa é fundamental para o futuro da esquerda, para o futuro dos partidos progressistas no Brasil. E é uma questão que, se feita, como eu estou dizendo, de forma correta, com habilidade e com bons argumentos, é uma questão que a gente ganha. Ganha porque é verdadeira, ganha porque nós estamos defendendo uma plataforma mais democrática e, por isso, ela é mais persuasiva. Então, diante do pessimismo da razão que os meus colegas aqui do YouTube estão demonstrando, eu lhes ofereço o otimismo da prática. Essa frase não é minha, é do grande pensador italiano marxista Antonio Gramsci, que é demonizado pela direita, não porque ele tenha feito ou falado algo desonesto. Não. Ele é demonizado pela direita porque a direita sabe da genialidade estratégica que ele tinha. Basta você ler um texto de um cara como Gramsci e você vai perceber que ele era um pensador estratégico extraordinário. Que ele poderia dar ferramentas para a esquerda não apenas para ter as melhores ideias ou como implementá-las, mas as melhores estratégias para vencer em um ambiente democrático no processo de convencimento. E por isso Gramsci foi tão demonizado pela direita chucra. Porque ele foi uma das pessoas da esquerda que não apenas tinha boas ideias, nem apenas tinha boas intenções, nem era um grande administrador. Apenas. Gramsci foi demonizado porque ele fazia um trabalho genial de pensar em estratégias e como ganhar. E ele fazia boa parte da direita morrer de medo dele. E a direita demonizou Gramsci porque eles torcem para que as pessoas não leiam seus textos, não conheçam de suas estratégias, não conheçam de seu pensamento estratégico. Porque se eles sabem, as pessoas de direita que fizeram isso sabem que se a esquerda ler e aprender com pessoas como Gramsci, eles estão com dias contados. Porque nós temos do nosso lado, nos dois exemplos que eu dei, tributário e do combate à corrupção, no projeto econômico popular e num projeto que ataca a raiz da corrupção, nós temos a verdade do nosso lado. Porque é verdade que o Brasil tem um dos sistemas tributários mais regressivos do mundo. É verdade
que o Brasil tem uma tributação pífia sobre renda, patrimônio, dividendos. Nós não tributamos dividendos, não tributamos muito lucro de banco, nada. Os bônus dos executivos, tudo isso, nós temos uma tributação pífia e nós temos uma tributação pesadíssima. Diferente de todos os outros países industrializados do mundo. Comparável apenas aos outros países dependentes, que por isso são países tão dependentes e tão subdesenvolvidos. Altíssima no consumo, altíssima na produção. É uma tributação errada que beneficia os mais ricos e os poderosos. É um sistema de corrupção e de suborno legalizado, o sistema de eleições que nós temos, que deixa as raízes da corrupção intocadas, sistêmicas, se proliferando sem parar. E se nós atacarmos elas, nós vamos ter os argumentos, nós vamos ter a verdade e nós vamos ter o projeto melhor do que eles nessas questões. Podemos ainda assim perder? Podemos. A esquerda pode perder mesmo fazendo tudo certo. Mas pelo menos nós teremos argumentos melhores e uma chance melhor de vencer, e nos lugares em que virarmos governo temos uma chance melhor de implementar políticas que vão mostrar que elas são melhores para o nosso país. Por isso, minha gente, sim, temos motivos para ter o pessimismo da razão, mas devemos ter permanentemente o otimismo da prática, porque o futuro é construído nas ações do presente. E se vocês, comigo, fizerem esse trabalho de formiguinha, nós temos chance no futuro. Eu nunca vou prometer vitória para ninguém, mas vou dizer para vocês que sem luta e que só com pessimismo ninguém não ganha nada. E é o que eu tenho para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal, se inscreva, dê o like, compartilhe e quem sabe se torne um apoiador do canal Nova Máquina do Tempo. Apoiadores participam de um grupo exclusivo que estão sempre contribuindo para a construção e o aprimoramento do canal. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.